vendo o teu vídeo do YouTube que você mandou, pediu para eu assistir, né? Falou, me mandou, quando você me convidou para a live, você me mandou um vídeo. Eu falei, opa, tem coisa nesse vídeo, tem tesouros aí. E eu fiquei pensando, impressionante a sincronicidade, né? Porque o que você narra Jura? lá, eu tava vivendo, eu tô vivendo. E aí eu falei, nossa, incrível. E aí quando você me chamou, eu pensei, poxa, será que eu vou? Eu falei, ah, eu vou. Né? E foi muito interessante ficar, né, olhando para esse tema, para essa questão da culpa, né? Eu falei, poxa, como que, como que eu vou estar abordando isso sobre a ótica da saúde? Como é que a gente pode trazer algo novo? Bom, primeiro eu queria dar boa noite e agradecer o convite, né? Depois eu já entro no tema, mas boa noite a todos que estão aqui. E obrigada, Ti, por ter me tirado da toca e ter me inspirado a mais uma vez pesquisar, me dedicar a um tema que fala tanto a minha alma, que é a ciência espiritual. E você acho que me deu um empurrãozinho, estava meio acuada, estava meia. Então foi muito bom, obrigada, viu? Nada é por acaso, né, Lu? Eu tô Pois vibrando é, com você já tem alguns meses. Desde que você começou uma série esse ano com o Bem Ser Saúde. E aí você fez uma live falando o que é o bem. Aquilo me tocou tanto, e você e entendendo também, que também me tocou, viu? que Me precisava tocou. compartilhar, que agora a gente está numa época em que não tem como ficar segurando o conhecimento, esperando alguém reconhecer ou alguém te pagar. E você fala, gente, a gente precisa soltar, né, essa Fazer essa riqueza, e você entrega, né? fazer essa entrega que não é nossa, esse conhecimento não é nosso. Então, e aí você fez aquela live falando sobre o bem. E aquilo me tocou tanto que eu falei para você. Eu assisti aquela live dezenas de vezes em looping, porque eu falava assim, pera lá, tem mais uma coisa. Aí eu assistia de novo, ouvia, né? Ouvia de novo. E aí depois o convite para aquela com a Renata Lins, que a gente acompanhou junto lá como chama aquela semana? Semana Semana Santa, foi a Semana Santa que a gente fez. E a gente tá agora ainda finalizando esse processo, né? Porque Pentecostes é agora, né? Sábado agora, acho que é 23, né? Pentecostes, sábado. e aquilo foi tão importante para mim, então, eu acho que começou esse processo, acho que dali, né, de tal e tal. E aí, então eu já estava muito junto. E aí, quando você no seu Instagram você coloca os setênios, É, primeiro, segundo, foi terceiro, aí bom, chegou o né? sétimo, eu ali esperando o sétimo, que era o meu. Quando chegou o sétimo setênio, aí encaixou tudo. E aí encaixou e eu falei, eu preciso falar com a Luciana Fernandes, né, para gente, para eu compartilhar e para eu ouvir dela a respeito de como a gente elimina o desperdício da culpa. Eu fiquei com esse eco, né? Porque você me mandou o convite, eu falei, como? Eu não sei. E eu falei, poxa, eu entendo que a tia me espera de mim, acho que, né, eu caminhar um pouco pela antroposofia, um pouco pela salutogênese, o que isso pode nos trazer? E foi por aí que eu fui, foi por aí que eu me dediquei a esse tema esses dias, né, e fiquei com ele em mim, Obrigada. né, e fiquei, mais que isso, observando o como isso está em mim. E aí eu cheguei numa conclusão que eu vou falar só no final da live, que eu acho que é a chave do desperdício, o que a gente está desperdiçando quando a gente vive na dimensão da culpa. Eu cheguei em duas coisas importantes, mas que a gente pode simplificar em uma, que eu vou falar só no final. E aí eu não sei se você já quer que eu comece, como foi o meu caminhar com essa na dedicação a esse tema, o que eu posso agora entregar a vocês, porque eu fui meio que vasculhar na minha história, vasculhar naquilo que eu estudo, que é essa lutogênese, que é a antroposofia. Eu falei, gente, a culpa tem uma relação profunda
com a doença. Né? E aí, mas qual é a polaridade disso? Ah, não, culpa? Não, mas tem que haver algo mais. O que de fato me distancia dessa dimensão da culpa e me aproxima na direção de algo mais saudável, de algo mais, né? Acho que menos doloroso, né? E eu fiquei com a pergunta, viu, Tieme? Não pensa você que ela chegou para mim assim, né? E aí eu fui rever as minhas pesquisas da salutogênese, eu falei, nossa, gente, mas acho que eu nunca usei a palavra culpa. E como é que eu nunca usei a palavra culpa, sendo que a culpa seguramente ela tem uma relação com a doença, né? Esse estado patológico, né, a nível físico e a nível psíquico e social que nós estamos vivendo, advém muito da culpa. Então, qual é a possibilidade da gente harmonizar isso? Por onde a gente tem que ir? E aí, eu já posso começar a falar? Por favor. Já posso. Você não tem nenhuma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Eu vou começar com poemas. Você sabe que eu gosto dos poemas, porque o que tem acontecido comigo esses dias, antes de eu entrar no tema que eu preparei para vocês, o que eu tenho percebido em mim esses dias, é a culpa que vive no meu corpo físico, o que eu carrego, né? O quanto o meu corpo físico carrega mágoas e rancores e tudo isso que advém dessa culpa, essa culpa que a gente tem. E a quem se deve essa culpa? Por que existe? E aí eu queria fazer esse poema e só falar que eu estou cuidando bastante do meu corpo físico. Eu estou trazendo muito calor para ele, eu estou trazendo muito amor para ele. E eu estou percebendo que ele é uma morada segura para os meus ideais. É ele que vai realizar meus ideais. É ele que vai realizar aquilo que a minha alma e o meu espírito aspira. Eu preciso fazer dele um espaço acolhedor para essas possibilidades, né? Eu posso abrir com um poema, porque até agora eu não entrei no tempo. Um poema para gente, que eu acho que tem a ver. Eu fiquei buscando e fala assim: eu cresço e amadureço junto à insolubilidade dos problemas do meu mundo. Eu compreendo mais e mais a fundo que nada é só preto ou só branco e que não existem respostas simples. Eu não fico depressivo, não desisto, concentro-me naqueles campos onde a vida vence. Soluções parciais também são um progresso. Eu não permito mais que se arruine minha vida por expectativas irrealizáveis. E mesmo assim, não desisto daquela visão em que a vida se expande e vence as resistências. Eu cresço e amadureço na dureza dos problemas. E aí, esse é um livrinho, quem quiser, ó, Poemas Meditativos, de Yuri Schaffer. Quem quiser, depois eu posso. É muito bonito. Eu gosto muito de trazer para as minhas reflexões. E aí, eu fiquei buscando essa polaridade da culpa, o que pode apaziguar. Porque é muito fácil falar, o que tem a ver com esse esquecimento? O que é esse esquecer? Como é que se dá esse processo de esquecer? E quando a gente esquece, mas não esquece de uma forma para não viver a dor. Que é diferente de quando você vive algo, né? Porque a culpa ela pode ser direcionada a nós e ao outro, né, Tia? A culpa é uma coisa muito interessante, porque ela pode ser direcionada à autoculpa, eu me culpo, eu posso culpar o outro. E eu tô nesse universo da culpa quando eu lembro de algo. Né? Eu lembro de algo. Então tem um aspecto da memória presente aí. E muitas vezes, quando a gente vive traumas,
É muito interessante isso. Quando a gente vive traumas, a gente esquece os traumas. Muitas vezes é um mecanismo de defesa. Né? Então, na verdade, não existe a culpa, porque você nem sequer lembra daquela situação. Mas a partir do momento que algo existe no teu campo da memória, a culpa pode estar junto, ela pode também existir. E aí, olha o que interessante que eu fui buscar, eu falei, qual é, né? Como eliminar o desperdício da culpa? Foi assim que eu comecei. Aí eu fiquei pensando, culpa? O que é culpa? Olha que interessante, gente. O que é culpa? Vocês já pararam para pensar o que é culpa? Olha, aqui eu tenho minhas notas. É muito interessante você pensar Eu tô que aqui anotando. culpa tá no âmbito do legal. Entende? Culpado ou inocente. Olha que interessante isso, né? Ao passo que esse aspecto que eu estou chamando, eu estou considerando a culpa, na verdade, teve um acontecimento trágico, existe uma culpa, ou uma autoculpa, ou alguém é culpado, né? A culpa é um aspecto negativo daquela situação. O que poderia ser o aspecto positivo? E por que é importante a gente encontrar o aspecto positivo? Que eu estou fazendo suspense. Ninguém imagina o que pode ser o aspecto positivo da culpa? Vocês conseguem? E aí, a gente também não pode esquecer que nós somos, gente, a gente filhos, netos do século XX. O século XX, para quem olhar para isso, vai ver que foi o século mais destruidor da história. Imagina o que os nossos pais, os nossos avós, né, o que a gente não carrega de culpa. Culpa por lesar o outro. Culpa de uma nação frente a outra nação. Né? Nós tivemos duas grandes guerras. Imagina o que não tá, o que a gente não carrega na nossa história. Né? Então, a culpa, hoje a gente tem que olhar como um fator preocupante. É um fator da nossa época preocupante, né? E tem a ver com isso, né? Eu coloquei aqui, né? Tem a ver com leis, tem a ver com tudo que é externo. E a gente tem o aspecto positivo da culpa, que é, gente, Conta. que é o perdão. Enquanto a gente vive na culpa, a gente está nas preocupações legalistas, né? Eu fiz até aqui como é que eu digo? Uma tabelinha que eu coloquei, né? A culpa está nos mandamentos, né? A gente, né? Isso que advém do passado, está nas leis, está no legalismo humano. Ao passo que o perdão, ele tem a ver com ideais humanos. Ele tem a ver com ideais humanos elevados. Ele tem a ver com liberdade. Ele tem a ver com amor. Né? Então, de fato, viver numa época onde a culpa está tão presente, não sei se vocês conseguem acompanhar isso, me chama a atenção, talvez, a necessidade da gente trazer esse aspecto positivo. Né? Para a gente perdoar a si próprio, perdoar o outro, nações perdoarem nações. A gente teve uma pandemia, agora estamos vivendo ainda uma pandemia, e como eu ouvi, porque a culpa é disso, porque a culpa é daquilo, porque a culpa é do outro, porque a culpa é da China, porque a culpa é do animal, porque a culpa é do... Então, como é que seria, né? Olhar para isso, né? Mesmo que ela exista. Sim. Como é que seria trazer o aspecto salutar? Porque a única forma, enquanto a culpa é uma estagnação, você vai deixar a tia me falar? Ó, áudio.
Não, não, eu que sou convidada aqui. Escuta, eu tô aqui falando da culpa, fiz todo um trabalho. A gente Tem vai fazer um 40 dias. fechamento. Não. Olha que interessante, gente. Enquanto a culpa está na estagnação, ela nos paralisa, o perdão, ele está na ação interior, na força interior. Porque o perdão, ele não vem de fora. Então, Não é preciso uma outro que mobilidade. perdoa. Hã? Não é o outro que perdoa. É a gente que se perdoa. É algo dentro da gente que perdoa. Então, enquanto a culpa nos adoece, O o perdão. perdão nos fortalece, fortalece esse núcleo saudável. Foi aí que eu consegui encontrar essa polaridade que eu falei, gente, se existe isso, e se a gente está numa sociedade onde de fato as pessoas estão se magoando, porque se magoam, a nossa sociedade, socialmente estamos doentes, nosso organismo social está muito doente. E muito advém porque eu culpo e me culpo. Porque se a gente formos ver todos os processos, muitos dos processos, inclusive terapêuticos, estão nesse âmbito. Culpa é dos pais, as culpas sempre é dos pais, né? Por fim, a culpa sempre é dos pais, né? Então, Nossa, o que eu Lu. percebo que o perdão, à medida, então, enquanto a culpa direciona para a patologia, o perdão direciona para a saúde. Fala, Tia. Saúde. Não, então, porque É. tá ficando muito linda essa websérie. Começou na quarta. E É. na quarta, a Adriana fala justamente que ela é uma desarmadora de bombas, que qual é a raiz, qual é a raiz da culpa? A gente se sente culpado quando a gente erra. Ai, eu errei, ai, você entendeu? O erro. E aí O ela erro. trouxe uma senha importante. Ela falou: vamos mudar a forma de enxergar o erro. O erro é o nosso instrutor. O erro é o nosso professor. É através do erro que a gente vai aprimorar, que a gente vai aprender. Então, o erro não é ruim, não é para você se sentir culpado por errar. É para a gente se sentir grato, porque o erro é um grande professor. Aí já muda. Aí eu falei para ela, até hoje comentei com ela, eu falei, olha, você me ajudou a não montar mais bombas. Que se a culpa é bomba, então daqui para frente eu Exato. não vou mais montar bomba. Se eu entender que o erro é meu professor. Maravilha. Isso foi no primeiro episódio. No segundo episódio, que foi ontem, Lilian Bastos fala da importância da gente se conectar com a natureza. Natureza não culpa ninguém, você entendeu? Vive em harmonia, e essa Nossa, é muito coisa, esse interessante. amor. E ela falou que a importância da gente se fortalecer através da natureza. Se fortalecer. A natureza fala com a gente, a natureza dá energia para a gente, mas se a gente não aceita, não acredita, não busca, também não vem, né? Então ela falou, vamos nos conectar através das plantas. E aí ela traz isso e é uma forma de nos Nossa, que fortalecer. rico. Que rico isso. É muito rico. E eu venho trazer um outro ponto aí, que vem somar, né? Porque o que eu venho trazer vem Aí somar você isso. veio hoje falando, porque aí eu Né? fiquei pensando, ok, eu já sei como não montar mais bombas daqui para frente, que é não ficar gerando mais culpa. Daqui para Aham. frente, não. Aí eu fiquei preocupada. E as do passado? E as do passado, que eu já venho acumulando, que já virou doença. Essas daí eu faço o quê? Aí hoje você traz o quê? As do passado a gente vai resolver com perdão. Perdão. E, gente, e aí, olha, é muito interessante. E essa é uma força salutar. Não nos esqueçamos disso. Força salutar. Vocês estão me vendo bem? Eu estou me vendo meio que. Agora acho que ficou melhor. Força salutar, que tem que ser desenvolvida no interior da alma humana. Agora você me pergunta: para que essa força possa ser desenvolvida, para que o perdão possa existir, tem que existir o erro. Sim. Se não existir a possibilidade do erro, não existe a possibilidade do perdão. Não vai existir a culpa
E não existe a possibilidade da redenção, da transformação da culpa. Jamie, você tá virando a bolinha ali. Você parou assim, ó. Eu não sei se você É parou. Ah, você parou, que agora tá tá. bom. Não, é você que tava assim. Mas tá Eu bom. tava assim? Então, na É. verdade, É como então, luz e sombra. Não então, existe luz se não houver a sombra. Não é. existe perdão se não houver a culpa. Só que a culpa é muito interessante a gente pensar, porque a gente pensa em culpa como essa culpa, autoculpa, ou fui culpa. Mas a culpa, a gente, está no âmbito jurídico. Olha que interessante a gente olhar isso. E o perdão, enquanto um está no âmbito legal da vida, o outro está no âmbito moral. E uma moral que não vem de fora, né? É uma moral que advém de dentro. E aí, gente, eu cheguei numa outra coisa muito legal. Eu vou contar uma viagem. Porque aí eu falei, bom, tá bom. E como é que é esse negócio como é que é esse negócio do perdão? Porque, ó, você falou que a tua primeira moça falou pra você. Como é que foi o que a primeira falou? A reconexão. A segunda falou da reconexão com a natureza. A E a primeira fala primeira do erro, da do funcionalidade erro. do erro. Do Isso. erro. A possibilidade da queda para levantar, né? Do erro para que a gente possa perdoar. E e eu venho falar de uma conexão com algo muito elevado, porque com quem a gente erra? Por que a gente sente culpa? Vamos falar da autoculpa, né? Mas, enfim, a gente também culpa o outro, mas vamos falar por que a gente sente culpa? Com que a gente falhou? Que a gente quer ser perfeita. Com quem a gente está falhando? Será que é porque a gente quer ser perfeita? Ou a gente sente culpa quando de fato nós falhamos porque a gente traiu ideais elevados que existem dentro da gente mesmo? Então, eu costumo dizer que essa relação de culpa e perdão é uma relação de eu inferior com eu superior. Porque na verdade, quem erra é o eu inferior. Ele se sente culpado porque ele falhou com o seu eu superior, com o seu próprio eu. E aí ele acessa esse eu para poder encontrar forças para perdoar a si e ao outro. Então, a conexão aqui, ela é, de fato, com essa realidade nossa mais elevada. Com esse eu maior, com esse mundo espiritual. E eu viajei mais. Você Vocês estão fez a lição curtindo de a minha casa viagem? direitinho, hein, Lu? Vocês estão curtindo a minha? Uai, você pediu para eu encontrar alguma na antroposofia? Você escreveu lá, massa, olha, porque ele é assim, viu, gente? Ela fala, Luciana, desperdício da culpa, e te deixa. E você fica, como é que eu agora? O que a Tiene quer que eu falo? O que ela. Ela te deixa. Eu falei, bom, deixa, ela tá falando para eu ser Eu falei, livre, eu tô né? com problema. Eu tô com problema, eu quero que você me ajude, é isso. Qual o problema? Não, Eu é quero muito doido. Ela descobrir como larga. faz isso. Eu falei, culpa, mas eu acho que assim, foi muito legal, porque, na verdade, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma questão na minha biografia, e isso já é uma coisa que eu consigo falar até numa live, que eu sofri um abuso sexual aos 19 anos, e eu venho trabalhando muito isso. Né? O compreender que esse foi um aspecto do meu destino que me trouxe algo, que me ensinou algo. Então, e como é que é esse aspecto de perdoar? Como é que agora eu venho aqui perdoar? E hoje eu estou enfrentando uma anemia. Eu te falei, né? A gente teve aquela conversa por último. Eu estou enfrentando uma anemia brava, porque eu estou com muito sangramento. E assim, eu percebo que isso tem uma relação. Né? E aí eu cheguei e falei assim, caramba, você faz live. Por isso que eu falei que eu colapsei, falei, para tudo. Você faz live, você fala de salutogênese, você fala de compreensão das doenças, você. Então agora chegou a hora de você entender o que é essa anemia, que não cura com nada. E aí, ouvindo o teu vídeo no YouTube, eu falei, gente, a TM com as pedras nos rins e eu, cara, eu quase pensei em buscar o teu mestre lá, mas não. Mas aí, então, tem um universo aí, porque quem sangra é meu útero, né? Percebe que tem relação com esse trauma. E então tem que se trabalhar no âmbito do perdão.
E olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que eu nem gostaria de estar contando, mas é verdade. Eu fui falar, aí quando eu fui buscar, né? Tudo bem, cheguei no positivo, no aspecto positivo da culpa, o perdão. E aí? Como é que é esse caminho? Como é que é esse processo do perdão? E aí, no final, a gente amarra com o negócio do desperdício da culpa. Porque eu já entendi o que a gente vai estar desperdiçando quando a gente está na culpa. Mas vocês vão acompanhar junto comigo. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante na antroposofia do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento humano. E eles falam pra gente que a gente está hoje na quinta época pós-atlântica. Enfim, whatever. Quinta época da evolução humana. O que isso tem a ver com perdão, Luciana? Tudo. Quem mandou estar na quinta encarnado? E aí, nós temos 7 épocas. Nós temos 7 épocas culturais. Né? Nós estamos na quinta. Já vivemos aí as outras. E esse autor é um autor antroposófico, né? Que faz o estudo sobre o tema do perdão. Olha o que ele foi buscar. Ele fez um paralelo às 7 petições do Pai Nosso. Da oração Pai Nosso. E se vocês fizerem aí, vocês, né, fizerem a oração, vocês vão perceber que a 7ª petição é o perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente consegue entender que viver na época que nós estamos vivendo não pode ser mais a época onde a culpa, o mal, o pecado tem que ficar escondido. Ele tem que ser visto para poder ser perdoado. Porque nós estamos vivendo a quinta época. Então nós temos como tarefa agora a chave para a nossa mudança, tanto no âmbito da saúde individual quanto no âmbito da saúde social, que eu vejo que é mais importante ainda, é isso, é essa quinta petição, Pai Nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, quando você estuda a oração do Pai Nosso, é muito legal. O Steiner faz uma relação dela com o nosso corpo etérico, que é o nosso corpo. Né? Dentro da antroposofia, a gente considera que temos 4 corpos aqui, que a gente consegue percebê-los, né? Com um olhar atento, você consegue perceber a minha natureza física, né? Que é o meu corpo físico, essa minha natureza etérica, que é aquela que dá vida ao meu corpo físico, né? Que tem as águas do corpo, é o que me faz, né, crescer, né? O que me faz crescer, desenvolver, maturar, né? Por isso que o cabelinho vai ficando branco. É isso, né? Isso tem a ver com o nosso corpo etérico, que é vivo. E a gente tem o nosso corpo das emoções, e a gente que é o corpo astral, e tem o nosso corpo que é o nosso eu, né? Que é o nosso corpo da consciência, que é o que nos possibilita estarmos aqui trocando isso. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão, né? Então, é muito interessante que então o perdão, ele de certa forma, ele tem uma conexão com o nosso corpo etérico, porque na verdade essa petição tem a ver com esse corpo também. E a gente enfrenta alguns problemas na nossa época hoje, que tem a ver com a questão da culpa. O problema do eu, né? Que é justamente esse eu que se sente culpado perante a si próprio. E ele se sente culpado, como eu já disse, porque ele falhou com o seu eu maior, com seu eu superior. Só que esse eu, ele é um eu em evolução. O eu superior, não. O eu superior é o que perdoa. Então, à medida que eu sofro danos, à medida que eu vou me perdoando, à medida que eu vou compreendendo a minha história e tirando a culpa disso tudo, eu vou sendo permeada por esse ser superior. Gente, é muito importante. Hoje, a gente de fato, para as demandas que nós estamos tendo no mundo, a gente precisa de qualidades mais elevadas. Entende? Olha, então a gente começa a entender que é ok viver numa época com tantos
males que causam tantas culpas e tantas dores e tantos rancores. Porque a culpa tá tudo nesse lugar aí. Fala, Ti. Então, e você está falando desse entendimento de que nós somos seres em evolução. Então, errar faz parte de um processo de evolução. E não tem por que se culpar por ter errado. Quando eu entendo que é parte de um processo de evolução. E se eu estou errando, significa que eu estou evoluindo. Porque Esse é o falta ponto. essa parte. E é isso que eu falo, desde criança, a gente fala, ou é certo ou errado. E aí a gente busca muito só o certo e evita ao máximo o errado. E fica triste com o errado. E não entende a beleza do erro, a importância, inclusive a funcionalidade. Ele existe, assim como a culpa existe, ela tem uma funcionalidade na nossa vida. A partir do momento que a gente entende isso, acolhe, se sente grata, naturalmente esse perdão vem, né? Quando ressignifica isso. É isso que eu estou compreendendo. Porque e que linda funcionalidade, né, Ti? Que linda funcionalidade essa da culpa. Abrir um espaço, né? À medida que eu a deixo, eu abro um espaço para ser permeada pela minha verdadeira natureza. Eu acredito, então, porque quando a gente fala assim, nossa, eu vou gostar da culpa agora, a culpa é uma coisa boa, então a gente não olha por esse lado, a gente fala, eu sou um ser em evolução. Para evoluir, ponto principal. Os erros fazem parte. Então o erro, primeiro que o erro significa que eu estou em movimento. Porque tem aquela máxima também, né? A pessoa não erra nunca, mas também não faz nada. E a pessoa erra muito porque está fazendo muito. Então, assim, a evolução e o movimento traz naturalmente os erros. Porque você está em evolução, você está evoluindo. E a gente nunca pensa, a gente fica no julgamento dos outros e de nós mesmos com relação a só faz cagada, né? Aquele lá só erra, né? Olha só. Então, como é que, na verdade, a gente tem que ressignificar isso? É por aí que você está indo. É por aí que você está indo. Como é que você ressignifica? Como é que você muda isso? Mas, viu, Ti? Então, nós temos esses dois problemas, na verdade. Hoje, o problema do eu, então, dessa culpa que a gente deposita contra a gente mesmo, né? Que nos traz tantos malefícios, né? E o problema das relações sociais. E o problema das relações sociais. Relações sociais. Que aí o que esse autor fala? Que é o desafio da nossa época. Perdoar o outro. Ele fala que sem perdão, impossível existir um organismo social sadio. Impossível. É muito interessante isso. É muito interessante isso. E a culpa, ele traz a culpa como um rancor e um veneno que mata, é um veneno que vai matando essas relações sociais. Né? Vai adoecendo e vai matando. Né? Então ele traz que assim, a missão da nossa época é o verdadeiro perdão. E para isso vão existir todos os tipos de erro e todos os tipos de culpa. E ele faz uma menção também que eu achei muito bonita, que é em relação a uma das últimas frases de Cristo na cruz, né? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então ele associa o perdão ao fato de conhecer. E aí, se eu não conheço a mim mesmo, e se eu não conheço o outro de verdade, eu não posso perdoar. Nossa, que você falou aí é forte, hein? Maria, pois você me deixou com esse negócio, agora você vai ter que ouvir também. Eu vou escrever aqui, porque até conseguir, como diz, até conseguir. Não me peça para falar de novo, mas digerir isso, tudo, não. Digerir tudo, ainda bem que tá gravada, eu tenho que assistir várias vezes. O processo de digestão, depois a gente toma um chazinho de boldo depois da live. As minhas lives nunca são leves. Ai, meu Deus do céu. As pessoas falam, você não pode falar só de... Até para falar de amor, eu trago os aspectos que são desafiadores. Nós somos seres do amor e da liberdade. Não somos ainda, seremos, quando formos seres humanos. Gente, o nosso grande ideal vai ser fácil assim? Não, não vai ser fácil. A gente vai precisar de um... Senão não tem graça nenhuma.
Não é? Não, eu adoro você, adoro as suas lives, porque você é daquelas que estuda. Estuda e vai buscar uns negócios, e aí eu, não é que eu Eu sou vou buscar uns negócios preguiçosa, né? muito doidos, né? Eu fui achar aqui Aí, repetição do Pai Nosso, ver com a não que eu não culpa. seja, não que eu não seja estudiosa, mas eu Você gosto de ficar do também lado é. das meninas bem estudiosas, porque aí eu vou ali por osmose, eu vou na brisa, eu já vou captando as coisas. Você Pois é. estuda, conta, eu só Pois anoto é. aqui. Mas É. tá muito bom isso, mulher. Então, aí ele fala que o perdão tem a ver com o eu, porque é esse eu, na verdade, que perdoa, esse eu em evolução, que, à medida que busca, tem como intenção perdoar e se livrar da culpa, ele abre espaço para esse eu superior. Aí eu não sofro o dano daquele mal. Olha que precioso isso. Imagina Se eu você. perdoo, Por- É, se eu perdoo, eu não sofro o mal, o dano daquele mal. Eu saio fortalecido e purificado. Se eu vivo na culpa, eu estou em dois lugares que tem a ver com memória. Lembra que eu falei que culpa tem a ver com corpo etérico? E só para vocês saberem, olha como é interessante, o corpo etérico tem a ver com hereditariedade. Olha as culpas que nós carregamos até de antepassados. Olha o quanto ah, precisamos perdoar nossos ancestrais. e aí você tá falando de uma coisa que eu vou compartilhar agora, uma história da minha avó paterna. Ai, conta que história é ponte. É, porque me veio agora, conforme você foi falando. A minha avó, que veio do Japão, estava morando aqui no Brasil, estava tendo os filhos. E de repente ela começou, ela já tinha acho que 3 ou 4 filhos. Não, já tinha 5 filhos. Tinha 5 filhos já. E aí, todo ano tinha um filho, né? Era assim que funcionava, né, no interior. E aí ela começou a engravidar. Quando o bebezinho estava com 8 meses, morria, perdia o bebê. Mas com 8 meses. Aconteceu a primeira vez, no segundo ano de novo, no terceiro ano de novo. Ela estava já acumulando abortos, sempre da mesma forma. E aí aquilo foi, né? Aquela coisa, aquele desespero, desespero de engravidar, o desespero do medo de perder, de perder, enfim, engravidar de novo, porque não tinha método contraceptivo. E ela foi acumulando 3, 4 abortos seguidos dessa forma. E aí depois ela já desacreditava, ela não sabia mais. Era um sofrimento tão grande, que para ela já não estava mais suportando. E aí falaram para ela que tinha um. É como se fosse um padre, assim, sabe? Mas é aí que ela se converte para Seichonoye, porque ela não conhecia religião nem nada, e ela foi até esse, a gente chama de preletor, né? E ela contou a história e tal, e ele fala do perdão. Você precisa perdoar os seus antepassados. Fala para ela que ela precisava perdoar. Naquele instante que ela compreendeu que a causa de tudo aquilo era uma culpa e que a solução era o perdão, e aí ela estava grávida desse que nasce, né? Nasceu, depois ela teve mais um filho. E a partir desse momento ela converte. Aí ela vai se dedica uma vida para Olha. Seichonoye, que é uma religião e tudo mais. Mas a questão do milagre, né, que foi aquele milagre que aconteceu na família, foi a oração do perdão e o momento em que ela perdoa. Perdoa. Porque ela de E aí fato quando se você. livrou, ela se livrou às vezes de alguma culpa que estava sendo carregada nessa hereditariedade. E qual era E, o sinal? O gente, sinal é para era a além do tempo, reincidência. viu? É Hã? para além do tempo. É para além do tempo isso. Isso se Mas estabelece no para trás, momento se em que estabelece para o ela futuro. perdoou, no momento em que ela perdoou, se perdoou e perdoou aquela situação, aquilo se desatou assim É, completamente. mas é mesmo. Completamente. É o que eu estou na expectativa de conseguir.
Vamos ver. É, Não é que simples, né? veio isso Por isso que é e legal o perdão. falar. Depois eu queria até falar as fases, né, do perdão, né? São 4, eu vou falar 2. Mas teve uma pessoa que eu não consegui ver o nome que perguntou e perdoar a si próprio, a si mesmo. O processo é sempre o mesmo, né? Quando a gente pensa na saúde individual, a gente está falando do auto-perdão. Quando a gente pensa na saúde social, do organismo social, que por fim está bem doente, a gente está falando do perdoar, né, ao outro, né? Ou é isso, aquilo que eu falei. A gente hoje, gente, nações precisam ser perdoar nações. Olha como é grande esse tema. E não adianta achar que essas nações, essas pessoas, não têm culpa. Elas carregam culpa. Sabe por que elas carregam culpa? Porque elas falharam com seus ideais mais elevados, que são os ideais humanos. Elas falharam com o seu eu superior. Então, o auto-perdão é essa relação do eu inferior em evolução, não gosto de chamar de eu inferior, de eu em evolução, que é o nosso eu cotidiano, que cotidianamente erra e se É. culpa. Mas ele cotidianamente pede, quando a gente faz essa relação, gente, perdoar as nossas dívidas, a gente está falando para o nosso eu superior. Assim como Cristo na cruz falou, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, que a gente saiba o que nós estamos fazendo. E a gente não vai conseguir perdoar da noite para o dia, porque isso é um processo. Entende? É um É isso que eu estou processo. entendendo. Que é um processo, que a primeira parte é compreender, e eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente precisa investigar, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar, a gente precisa ir em Precisa ir para busca de esse mais lugar. conhecimento sobre isso, mas focado. Eu estou focada, porque o que eu percebi dentro dessa minha investigação que eu estou aqui? Tenho uma facilidade de perdoar o outro, mas eu tenho uma dificuldade de perdoar a mim mesma, que é o auto-perdão. Olha, assim, você fala, é mais generosa com o outro do que consigo mesma. Só eu que sou assim ou tem mais gente Porque, na que verdade, é dessa. tem muita gente assim, claro que é assim. Né? Porque primeiro a gente se culpa, né? Independente. Porque exatamente, porque aí a gente fica naquele âmbito legal. Quem tá certo nisso aqui? Quem que tá certo? Enquanto eu estiver na culpa, eu tô no âmbito legal, o que é correto, quem tá certo, quem tá errado. Quando eu vou pro perdão, eu vou pro moral, pra moral elevada, pra essa moral interior, eu saio desse lugar. Agora, a gente escolhe, a gente põe isso na consciência e a gente tem uma vida para treinar, né, gente? Sorry, mas não tem como ser diferente. Agora, olha, que interessante que eu estava falando, né? Essa coisa do processo do perdão. Então, o perdão, quando eu perdoo, né? Que quem entra em ação é o meu eu, né? Ali fortalecido e permeado pelo eu superior, o meu eu, ou seja, a minha corporalidade, o meu ser, não sofre dano e sai fortalecido e purificado. Ao processo de quando eu estou na culpa, que aí tem a ver totalmente com o corpo, na antroposofia a gente chama de corpo astral, que é o nosso corpo das emoções, que é o corpo, né, dos desejos, bem esse corpo, que é um corpo mais... É danadinho lidar com ele, né? Ele é danadinho. Quando eu tô na culpa, ele tá no comando, não é o meu eu, né? E o meu eu está danificado, ele sai danificado e eu saio com obscurecimento na consciência. Por isso que muitas vezes eu tenho que esquecer. Por exemplo, a questão do meu abuso sexual que eu sofri aos 19 anos, eu consegui retomar isso aos 41, 42. E não é mentira, eu esqueci. Ele entrou no âmbito do esquecimento. Porque senão eu não ia dar conta da culpa. Foi uma forma até de se preservar, você Até de se esquecer, né? preservar. Então, gente, e aí é muito interessante, porque dentro
Como é que, na verdade... Então, assim, o caminho para eu me livrar da culpa, para ir para o perdão, sair da culpa e para o perdão, eu tenho que acessar o meu eu superior. A forma que cada um vai acessar o seu eu superior deve ser trilhada em liberdade, naquilo que faz sentido. Mas o que a gente tem que ter em mente é que à medida que a gente vai abrindo espaço para essa guiança, para essa orientação, a gente vai cada vez mais saindo do erro, não se livrando totalmente, mas acertando mais. A gente percebe que a gente tomou atitudes acertadas. Uma prática que eu faço muito é olhar o meu dia à noite de trás para frente. Né? Toda noite a gente tem que olhar em retrospectiva, né? Toda noite a gente entrega para o mundo espiritual os nossos atos. A gente entrega, a gente mostra, a gente tem um papo com o nosso eu superior, né? Nosso anjo nos leva para lá, nos protege para a gente chegar lá direitinho, né? Porque senão a gente se perde pelo caminho. E às vezes a gente se perde. Aí quando a gente se perde, a gente volta correndo pro corpo. Nunca aconteceu vocês voltarem correndo pro corpo, acordar de noite? Volta correndo, meu filho. Quando se perde lá em cima, volta correndo. O corpo é a morada segura, né? Então, a gente tem esse encontro toda noite com esse nosso ser, que nos mostra em espelho. A sua atitude foi essa, mas o que você se comprometeu com você foi isso. Então a gente olha e vê o erro, e aí a gente se sente culpado. A forma que a gente acorda diz muito pra gente. Se vocês conseguirem fazer com que isso não sejam duas coisas separadas, gente, não dá para separar. Veja bem, você quando você vai dormir e deixa uma pendência no trabalho, no dia seguinte você não sabe que está lá a pendência? Então por que com o nosso desenvolvimento espiritual a gente não faz da mesma forma? O que eu levo? O que veio? E como é que eu pratico? E depois eu levo de novo. E o que veio? Essa realidade existe. Nós vamos para lá todas as noites, quer queira, quer não. Quer você estar, não sei que vocês fiquem acordados. Que é uma qualidade da nossa época, a insônia. Porque à medida que nós passamos adormecidos durante o dia, sem nenhuma consciência, a gente não dorme de noite. Pra gente dormir de noite... Também. E é uma fuga desse encontro. É uma fuga desse encontro, que é como se eu tivesse que prestar encontro. Contas. É uma prestação de contas. Na verdade, não tem a cobrança é consigo própria. Só tem uma imagem, uma contra-imagem que me mostra. É bonito isso, né? Imaginou, gente, todas as noites nós somos agraciados com isso. Então, qual é o eco que vem? Eu faço isso. Qual é o eco que veio dessa noite? Poxa, acho que eu fiz merda ontem. Então, alguma coisa... Então, sabe, o que aconteceu? Será que foi aquilo? Será... Olhar, fazer... Não ter interrupção, fazer disso viver. Um fluxo onde você tem a possibilidade de ir lá, se reconectar com esse ser, voltar. Porque aí a gente vai se alimentando, a gente vai se livrando dessa culpa, vai se perdoando. Então, livrar da culpa, quando eu falei desperdício da culpa, ao meu ver, o maior desperdício da culpa, a gente já está indo para o final, porque eu quero falar as fases do perdão antes. Mas é isso que eu ia falar, você não falou ainda as fases do perdão. Não falei, né? Não falei. O maior desperdício, Tiago, quando você me perguntou, como é que era o nome da live, gente? Como eliminar o desperdício da culpa. Então, para mim é buscar... primeiro você precisa buscar esse eu superior. E o desperdício que a culpa traz é você não ir para o perdão e não fazer esse processo. É um desperdício porque você só fica na dor, você só fica na raiva, você só fica no rancor. Consigo próprio com o outro. Gente, a dimensão é a mesma. A única diferença é... eu queria contar uma história. Como é que nós estamos de tempo, gente? Não sei, porque eu tô sem... Não sei. E assim, o Instagram não tá mais derrubando.
Ah, mas se deixar, eu vou falando da meia-noite aqui. Não, mas você tem que contar essa história, depois falar Nove das horas. fases do perdão e depois encerrar Duas com chave de coisas. Eu vou ouro. contar essa história, eu vou contar. Eu teria diversas histórias para passar, para contar. Mas gente, sugiro isso aqui também, ó. Porque já que a gente está na época do perdão, o significado oculto do perdão. Porque é muito grande quando a gente perdoa, gente. Quando a gente se perdoa, quando a gente perdoa o outro, quando a gente se perdoa, a gente imagina se isso está vinculado ao nosso corpo etérico, gente, e o nosso corpo etérico tem uma relação com a terra. Imagina, é como se a gente jorrasse alimento e coisas boas para a terra. Ai, não sei. Olha, eu vou contar uma história para vocês. É do. Não, na verdade, sugiro a leitura desse livro e desse aqui que também eu gostei muito, só que eu não sei mais onde está esse livro. Mas eu já li ele. Ele chama. Eu mostrava a capa para vocês, está em algum lugar aqui de casa. Chama O Girassol, uma história sobre culpa e perdão, de Simon Wiesenthal. É linda a história dele, mas não é a dele que eu vou contar, não. Eu vou contar a história do. Não sei se vocês conhecem o George Rich, aquele livro Voltar do Amanhã. Vocês conhecem esse livro? É muito lindo Conta. esse livro. Esse livro conta a história dele, que ele, quando jovem, eu não sei se tinha 30 e poucos anos, acho que foi 30 e poucos anos, não sei bem. Ele teve uma pneumonia muito grave, ele quase morreu. E aí, ele era uma pessoa muito materialista, não acreditava em nada, né? Vivia a sua vida, né, de uma forma Certo. muito acadêmica, digamos assim, né? Só acredito naquilo que possa ser medido, pesado e contado. Aí eu falo, então, quando alguém me fala isso, né? Porque às vezes eu lido com os médicos, eu falo, doutor, mas me conta aí, quanto tá pesando teu sorriso hoje? Quanto tá pesando teu sorriso? Conta pra mim. Só acredita no que é pesar? Só as suas preocupações, quanto estão pesando? Como é que você conta? Pois é. Mas, enfim, ele era, assim, uma pessoa que só acreditava naquela coisa, naquilo que podia ver, né? E aí ele tem uma experiência suprassensível quando ele passa por uma pneumonia. Diz ele, né? Ele conta na narrativa dele que ele teve uma experiência com o eu superior. Que ele viu, né? E de lá que ele viu o eu superior, que ele viu, ele traz como um encontro com o ser do Cristo. E aí ele muda a vida dele, de lá ele muda consideravelmente, ele passa a ser um escritor, um espiritualista, ele passa a estudar a espiritualidade. Só que ele percebeu, depois passou alguns anos, que tudo que ele fazia era porque ele queria de novo aquele encontro. Porque ele falou que o olhar daquele ser era um olhar tão amoroso. Que assim, que ele falou, eu tive era um estado de êxtase, de acolhimento, de amor. E eu acho que uma prática boa, já volta a história do Richard, uma prática boa, do Richard não, do George, como é que é o nome dele, gente? Me fugiu? George Rich. Uma prática boa pra gente se perdoar, sabe o que que é? É pegar a mantinha, agora que tá frio, se aquecer, mas tem que ser assim, ó, manta mesmo, e se proteger todo e ficar quietinha assim, ó, e deixar o calor, porque o calor traz o eu. E fica ali pensando naquilo que você não está conseguindo perdoar, que você está se sentindo culpado. Vai trazer um calor para aquilo. Ah, isso é bom, hein, gente? Tô fazendo, posso falar de experiência. Tá sendo bom. Aí ele passou a vida dele buscando esse olhar novamente, olhar amoroso, que era uma coisa que curou ele de tudo, que curou ele daquela situação da pneumonia, transformou a alma dele, o espírito dele. Bom, um dia ele teve uma outra vivência. Diz ele que foi em sonho, na noite. E que esse ser falava para ele: não me busque dessa forma, você vai me encontrar no outro. Olha que bonito. Aí ele começa a olhar nos olhos das outras pessoas, olhar os outros.
E aí, em um determinado momento da biografia dele, ele era médico. Ele foi para o campo de concentração, já final da Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado para um campo de concentração para fazer os atendimentos médicos dos judeus. Ele chegou lá, assim, a narrativa dele é impressionante, o estado das pessoas. O estado miserável de fome, de maus tratos, de pessoas assim à beira da morte, né? E ele tinha essa coisa de olhar para as pessoas. Um determinado dia, ele olhou para uma pessoa e viu aquele mesmo olhar. E ele narra que essa pessoa era uma pessoa muito solícita com todos, né? Essa pessoa ajudava na organização dos documentos, né? Dos judeus, né? Porque tudo estava perdido, né? Então, quem é essa pessoa, quem é essa família, estava vivo, estava vivo. E ele andava sempre muito ereto, com um olhar amoroso e às vezes cansado, trabalhava horas e horas. E chegava mais um judeu para fazer e ele falava, acho que a gente tem tempo para esse companheiro. E aí ele ficava mais um pouco. Bom, e ele pensou, seguramente, ele era judeu, essa pessoa. Ele era um judeu, ele era um sobrevivente do Holocausto. Seguramente ele pensou, essa pessoa, ele dá o nome dele, agora eu não lembro. Seguramente ele veio para o campo de concentração no final da guerra. Porque não é possível, ele tá. Enquanto todos estão se rastejando, todos muito feridos, muito machucados, muito doentes, esse moço, esse homem intacto e íntegro no sentido de integridade de saúde, né? Como pode? Seguramente ele chegou aqui na última semana, uma semana aqui, porque não tem como uma pessoa viver aqui e tá assim. Então ele vai para os arquivos. Aí ele descobre que ele está lá há 6 anos. Aí ele fala, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Qual seria o segredo? Aí ele vai perguntar. Aí a pessoa responde para ele. Vocês querem que eu leia o que ele responde? Eu não sei onde tá. É bonita essa história, não é, gente? Vocês estão emocionadas como eu? Eu que fico. Eu quero saber a resposta, né? Eu vou falar do meu jeito, mas seria bom ver ele respondendo, mas eu não sei onde tá. Ele fala, tudo começou, ele conta a história, tudo começou no dia tal, que ele era casado, tinha esposa e 5 filhos. E que em determinado momento a cidade dele, na Polônia, foi invadida pelos alemães. E que em segundos ele viu toda a família dele ser morta. Na frente dele. E que ele só não foi morto, e que ele mais queria era ser morto junto. Mas que ele não foi porque ele falava 3, 4 idiomas. Ele era advogado. E aí ele fala assim, e eu por ser advogado e saber o que o ódio... primeiro eu me culpei por aquilo. Isso que eu ia falar. Eu não fui porque eu tenho uma habilidade, eles são crianças e a minha esposa, né, por ter sempre se dedicado a mim. Aí ele diz que ele olhou para aquilo e ele, sabendo o ódio, o rancor, a culpa, a raiva fazia com as pessoas por ser advogado, ele decidiu naquele dia amar a todas as pessoas que se colocassem diante dele. E ele fala que de lá para ele fala que é uma simples decisão. Ele falou, ele teve que deixar ali amar e perdoar e amar. Perdoar aquela história e amar a todas as pessoas. Então assim, eu acho que... E aí ele foi sendo permeado por esse eu superior. Então, seguramente, o olhar que esse autor narra, que ele viu, que era igual que ele viu quando ele passou por uma experiência suprassensível, na quase morte, realmente é o olhar do eu superior, né? É o olhar do nosso eu maior. Assim penso.
E eu acho que é uma grande oportunidade a gente viver numa época com tantos traumas, porque a gente está numa época de muitos traumas. É o duplo cultural da nossa época, são os traumas. Nós nascemos com traumas, nós nascemos com corte na barriga, nós existe todo tipo de traumas na infância. Hoje, a gente, entende? Nós tem todos os tipos de trauma psicológicos, emocionais, sexuais, abusos de toda a natureza. Tá aqui, tá presente. E tá presente porque é a possibilidade da gente redimir. Perdoar. Perdoar a si, perdoar o outro, para poder trazer essa realidade espiritual para a Terra. Ó, que responsa. Que coisa linda. Eu acho que é isso, mas o processo. Fases do Perdão tem 4. Eu vou trazer 2, porque as duas últimas, elas são mais... Eu também não abordei, porque tem a ver com a questão da culpa, mas eu só abordei essas 2 primeiras partes, porque eles aprofundam nisso, mas eu achei que ia ficar muito complicado, complexo. Então, vamos trabalhar essas 2 primeiras fases que tem a ver com esse perdoar a si e perdoar ao outro, né? Porque a gente tem que pensar que tem esse perdão de ações, né? Tem tem o auto-perdão, mas a gente tem outros perdões, né? A gente tem muita coisa, né? Mas assim, agora a gente está falando desse auto-perdão e desse perdoar o outro, né? Então ele fala que a primeira fase ele chama de perdão em pequena escala. É o desenvolvimento. Como é que eu começo esse processo? O desenvolvimento de um perdão em pequena escala. Então, ele explica todo. Porque a gente é muito conduzido pelos nossos sentidos, né? De certa forma. A gente é permeado pelos sentidos o tempo todo, né? E tem uma inter-relação do eu humano com esses órgãos dos sentidos. E é como se o mundo interno permeasse em nós o tempo todo. Quando a gente é criança, a gente não tem nenhum filtro. Né? A gente não tem nenhum filtro, a gente é invadido, por isso que existem tantos traumas na primeira infância. Porque, de fato, a criança vê um animal ser maltratado, é um trauma, porque aquilo invade, ela não tem nenhum filtro. Ela não consegue entender, mas essa pessoa talvez está com problema. Aquilo invade ela e aquela violência passa a ser parte dela, né? E quando a criança está fazendo o corpo físico, está crescendo, está fazendo estrutura física, aquilo fica no corpo, né? Então, é muito necessário proteger os sentidos, né, das crianças no primeiro setênio. Mas nós também precisamos educar os nossos sentidos, né? Autoeducar. Ele chama essa fase de autêntica tolerância, Tcheme. Tolerância? Que é autêntica tolerância. E como é que eu educo? Então, assim, porque o tempo todo eu sou conduzida pelos meus sentidos. Eu olho para aquela pessoa, não gostei. Uhum. Eu olho para a situação que aconteceu comigo, eu errei. Eu olho o que o outro fez, eu já julguei. Eu olho o que o outro fez, eu olho o que eu fiz errado. Eu olho para mim mesma, para minha imagem, tá tudo feio. Tá tudo fora de lugar. Não tem tolerância, né? Não tem. E ele fala de autêntica tolerância. Claro, consigo principalmente e com o outro. E então ele chama essa fase de educar os próprios sentidos. Quando eu educo os próprios sentidos, eu fortaleço esse eu. Eu trago esse eu para esse lugar de... Né? E aí, como é que eu faço isso? Ele fala que a gente tem que ver o lado positivo e as qualidades positivas de qualquer situação. Ai, a Maria Clara tá falando que tá com eco. Um pouco de eco. Na fala da Lu. Será que é porque... Eu tô falando demais. Gente, esse negócio de educar os sentidos é muito interessante, porque, olha... O corpo da gente pode praticar isso com a gente próprio, né? Não estou dizendo não perceber que errou, não é isso. O erro faz parte, a gente vai ver. Só que qual é a qualidade positiva do erro? O que me traz isso? O aprendizado.
A consciência. Reconhecer esse aprendizado. Isso é educar os sentidos. Isso é autoeducação. Né? É um pensar mais elevado, não é um pensar cotidiano. Só fala coisa boa, Lu. Ah, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Ela tá com os sentidos educados, olha. Ela tá falando que eu só falo coisa boa, ela tá vendo o lado bom de tudo. Bom, então é isso, na verdade. Resfriar o juízo crítico para com a gente e para com o outro. Refrear o juízo crítico. Aí a gente começa a ir para esse lugar dessa autêntica tolerância. Consigo próprio e com o outro, gente. Porque senão... E isso, gente, é diário, todos os dias. Não vai dar certo, vai tentar de novo. É com aquele tio que chegou e você não gosta. É com ele mesmo que você vai sentar. Agora não, né? Porque não tem mais nem festa pra gente treinar. Agora a gente está num problema maior. Olha o que nós estamos enfrentando. Um distanciamento social que não me possibilita ir para o encontro com o outro e viver tudo isso está difícil. Né? Não, oxe, eu educo os sentidos para ver a mim com os olhos, né? Ver o lado bom, meu lado bom e o do outro, né? Eu acho que... E aí você falou as duas, só para já tá finalizando, tá? Essa é uma fase, né? Então, essa autoeducação dos sentidos. Né? Dos sentidos físicos, gente. Eu tô falando do sentido físico. Né? Autoeducação dos sentidos físicos. À medida que eu educo os meus sentidos físicos, a minha audição, o meu olhar, né? Meu olfato, né? Sentidos, eu estou falando de órgãos dos sentidos mesmo, principalmente os que têm relação com o outro. Pensamento é um sentido, né? Na antroposofia nós temos 12 sentidos, né? Pensar é um sentido. Então, à medida que eu refreio o julgamento e vejo o lado bom, e para isso a gente tem exercícios, porque ver o lado bom de uma experiência, ver o lado bom de qualquer situação, é treino. A gente não vai ver facilmente. É treino. Inclusive, vai ser uma das coisas que eu vou postar na Bem Ser Saúde, como caminho de autoeducação, esses exercícios que a gente pode praticar para que é a equanimidade. Né? Para gente, de fato, educar esses sentidos. E aí, à medida que eu educo esses sentidos, eu vou para a segunda fase, que ele chama de ato de tolerância mais elevado, que possibilita o eu espiritual permear o eu humano. Aí, gente, a gente está falando de nova percepção dos sentidos etéricos. Olha que legal. A gente tem os sentidos físicos, mas a gente também tem sentidos que nos possibilitam perceber o oculto. Sabe, ouvir o inaudível? Tem a ver com intuição ou não? Tem a ver com intuição. Tem a ver com intuição. O eu espiritual, eu até escrevi aqui, gente, o eu espiritual necessita dos órgãos de percepção do corpo etérico para sua existência consciente dentro do ser humano. O eu espiritual é o educador do corpo etérico. Enquanto o meu eu cotidiano, que está aqui, é o educador dos sentidos físicos, o meu eu superior é o educador dos meus sentidos espirituais. E o eu espiritual pode ser o educador do corpo etérico, causando neste, de dentro para fora, a gradual dissolução de culpas, raivas, rancor, doenças, grumos, calorisidade, escuridão, de dentro para fora, à medida que eu vou percebendo o oculto. Mas a primeira fase é eu perceber, olhar o lado positivo das coisas, ter um olhar bom, ver o lado bom da experiência. É fácil? Não é. Eu também estou apanhando para fazer. Mas sim, se a gente não dá esse passo, se a gente não organiza isso, é como se é um aprimorar dos sentidos. E para isso precisa de autoeducação. Né? Aí eu consigo ir para essa tolerância mais elevada quando eu já começo
por trabalhar os meus sentidos físicos, ampliar os meus sentidos espirituais. Uau, muito bom. Mas Muito nada a bom. falar. Mas, olha, que eu posso falar que ainda bem que tá gravado, porque eu peguei muita coisa, mas perdi muita coisa. Eu também. É muito, é? Eu também. É muito conteúdo, a cabeça tá aqui. Tem gente falando, a Tia não tá nem conseguindo falar, porque eu sou famosa que eu não deixo as pessoas falarem, de tanto que eu falo. Mas é porque eu tô aqui assimilando. Eu tô aqui assimilando, tentando assimilar. Olha, os coraçõezinhos subindo, estão falando. E eu quero. Tinha mais coisas, mas a gente já. Lu, é uma prática intencional, não? Desculpa, Ti. Sim, é uma prática intencional, Maria Clara. É intencional, né? Gente, a gente tem. Agora eu vou tentar aqui, eu não sei se eu vou conseguir lembrar os 12. A gente tem 12 sentidos. Né? Tem aqueles básicos que são desenvolvidos na primeira infância, que vai do. Como é que é? É o tato, o movimento. Não, na infância é o tato, o movimento, o calor e equilíbrio, se não me engano. Não, o calor tá aqui. Bom, eu não lembro. Depois tem audição, enfim, são 12, gente. Depois tem os superiores, que são o sentido do pensamento, o sentido do eu do outro, por Deus, o sentido do eu do outro. Eu tô aprendendo isso agora com 50 anos de idade. Coisa linda. Sentido do eu do outro. O outro tem um eu que deve ser respeitado. E aí eu acho que é isso. E nós temos um eu que deve ser respeitado. Então, gente, o processo para se livrar da culpa é espiritual. É o perdão e ele é de natureza espiritual. Ele não é de natureza terrena. Tá ficando tão linda essa websérie que nem que eu tivesse imaginado ia rolar. E aí vai a minha intuição no sentido de convidar as pessoas, sincronizar as datas, né? Porque vou ter tal dia. A gente não se fala. Já queria que você soubesse que a gente não se fala antes. Eu convido uma semana antes, quando eu faço o cronograma, convido, a pessoa aceita. Eu dou o desafio, que é a pergunta que não quer calar. Eu dou o dia e o horário, e aí tchau, a gente não faz reunião, não se encontra, cada um toca a sua vida, cada um com seus problemas. Ela fica pensando como vai resolver o dela, eu fico pensando como eu vou resolver o meu. Chega no dia, a gente simplesmente acontece isso, a gente se encontra, e acontece essa cocriação que fica aí registrado para posteridade, que fala, né? Que é pro resto da vida aí, porque tá gravado. Ô, Ti, tem tanto comentário interessante aqui. Como é que volta o meu aqui? Não sobe. Alguém falou do Rudolf Lanz. É uma pessoa linda mesmo. Eu não tive a oportunidade de conhecer, só li o livro dele. O primeiro livro que eu li Não foi o primeiro, porque o primeiro livro que eu li de antroposofia, maluca, foi Ciência Oculta. Ciência Oculta, porque eu era da ciência, vou estudar esse negócio que é ciência oculta. Gente, eu li o livro num final de semana. É do Steiner mesmo, na verdade. Advém das palestras dele. E se você me perguntasse o que é fala? Não sei, mas mas é isso mesmo. Eu não sei, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo, você entendeu? É isso que está aqui. É como se o meu eu já soubesse. Reconhecesse. Você sabe a diferença entre conhecer e reconhecer? Aquele meu professor é ver de novo, né? Não é? Alguma coisa É mais do que isso. Aquele meu professor da macrobiótica, que eu conto naquele vídeo falando que ele me curou da primeira fase das pedras nos rins, eu fui agradecer ele, professor. Claro. Professor, obrigada, né? Porque graças ao que o senhor me ensinou de macrobiótica, as minhas pedras no rim se foram. Isso na primeira fase, né? Aí ele olhou para mim, 92 anos. Ele falou assim, Tieme, que bom que eu te conheci, eu falei. Ele falou, não, que bom que você me reconheceu. Falou bravo, né? Porque ele era aqueles bem bravos. Aí eu fiquei meio desconcertada, né? Eu falei assim, não, o senhor não entendeu o português direito. Que bom que eu te conheci, né? Graças ao senhor eu consegui me sarar e tal. Ele falou, não, que bom que você me reconheceu. Aí eu falei, não tô entendendo. Aí ele falou,
conhecer, muita gente me conhece. Eu sou famoso, muita gente me conhece. Poucas pessoas me reconhecem. Você me reconheceu. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, mas o que que é? Aí ele falou assim, você viu que era importante e praticou. Isso é reconhecer. Isso é É reconhecimento, né? conhecer duas vezes. Não é conhecer superficialmente, é reconhecer, é fazer alguma coisa com aquilo. Aí aquilo ficou muito forte. Né? Então, assim, Barulho, né? conhecer é uma coisa, mas a partir do momento que você faz, age, aí sim você está reconhecendo o valor daquela pessoa, o valor daquele conhecimento, né? O valor. E aí isso me trouxe. Porque hoje no mundo do Google, eu conheço, eu já vi no Google. Conhecer, reconhecer, fazer alguma coisa, é o que eu espero, né? Eu, pelo menos, vou fazer alguma coisa a partir desse nosso papo, né? Que eu acho que o que eu Que vou assim fazer seja, né? antes de dormir, fazer essa retrospectiva de trás para frente. Isso eu reconheço que é importante, vou fazer isso. E outra coisa que eu queria trazer aqui é o que para mim ficou muito claro, primeiro, né? Que uma das formas de eliminar desperdício, perdão. E que o perdão vem desse amor espiritual, dessa conexão com o espiritual que todos nós temos. Para mim, isso Só é possível assim. Ele só começa é com a possível. gente à medida que a gente escolhe purificar os nossos sentidos ou educar os nossos sentidos físicos. Falando Como de é que uma eu forma posso bem olhar? prática, né? Como é que eu posso olhar para mim mesma de uma outra forma, com mais amor, com mais empatia? Como é que eu posso olhar para o outro diante do erro? Como é que eu posso, né? É isso, é um olhar. Como é que eu posso ouvir a mesma conversa, talvez com uma outra, né, qualidade de escuta? E Aí, à agora medida que eu falando. vou aprimorando os meus sentidos, eu vou abrindo espaço para que esses sentidos espirituais possam ser desenvolvidos. Ô, Ti, tem uma pessoa que escreveu aqui uma coisa bem legal. Desde 87, é a Cleme... eu não sei. Mas é uma pessoa querida que deixou aqui um comentário. Desde 87, trabalho com sexto sentido, o coração com os alunos do infantil ao fundamental. É fantástico, né? Você trabalhar com esses sentidos mais elevados, né? O sexto sentido. Eu não consigo ler Sentido nenhum do. comentário, porque o meu travou aqui. Aí tem outros comentários aqui. Uma prática. Já respondemos, mas acho que tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Agora eu consegui. Reconhecer é dar valor ao conhecer. Dar valor ao conhecer. Quando você faz, porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Então, o reconhecer tem a ver com realmente você praticar aquilo. Aí você reconhece o valor daquele conhecimento, daquela informação, daquele amor que foi ali generosamente oferecido. Agora, eu queria falar sensorialmente, porque isso me veio muito forte. Eu preciso registrar culpa. Vem um sentimento, um sofrimento. Sabe? Uma dor, um sofrimento. Até pessoas falaram, é muito doloroso a culpa. Agora, o perdão, para mim, vem alívio. Assim como eu contei a história da minha avó, e ela recontou aquela história centenas de vezes para nossa família. Quando ela falava do perdão, vinha a sensação de alívio, um alívio imediato. Então, isso para mim ficou muito forte. Aí eu precisava registrar isso. Agradecer muito. Eu, Reconhecendo aqui o valor. eu acho, Ti, que fica como uma contribuição, né? É um ponto de vista que advém da antroposofia, é um olhar para isso, né? Porque é um tema tão grande, mas eu acho que é precioso, assim. Acho que pode contribuir com, né, com o caminhar das pessoas. Você acaba de ganhar o meu livro, Motainá. Vou mandar para Você vai me você, mandar? querida. Você vai me dar o endereço lá no Zap. Você está na Granja, né? Vou mandar para você Tô. chegar com o seu livrinho, uma forma concreta Que aqui de linda! reconhecer o teu amor, tua generosidade. Estudou, procurou poema, foi pesquisar e trouxe. Pensa uma aula pesada no sentido de ser parruda em termos de conteúdo. Que bom que está gravado. Essa daí eu também vou ter que assistir várias vezes e ainda vai dar mais pano para manga. Agradecer a atenção plena de todos que estiveram conosco até este momento, porque foi muito bom, né?
E dizer que Foi. vai estar gravado aqui no IGTV. Esse é o episódio 3 da websérie Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Vai para o YouTube também, Tchê Machita. E amanhã, olha como a cadeia. Ela não falou que desde a infância nós temos muitos traumas, muitas coisas e tal. E na verdade eu já dizia, né? Quando nasce uma criança, nasce junto uma mãe culpada. Porque a gente, quando é mãe, já vem aquela tarja junto da culpa. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aí com Henrique Costa. Ele vai falar. Eu já joguei a batata quente na mão dele, ele já está uma semana, igual você também está tendo que pensar, e amanhã vai ser o dia da chamada oral. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que vai ser fantástico, porque a gente vai falar sobre essa questão da culpa, parentalidade, ele vai falar muito da experiência que ele tem tratando, né, dessas relações. E eu não sei, mas vai ser, eu acho que muito interessante. Fica o convite amanhã. Lu está No super mesmo convidada horário. às 8 da noite para continuar esse papo maravilhoso. Tá com coragem. Vai lá, tia. É muito legal. Eu acho que é isso. Acho que Um foi bom. Eu só beijo. para falar que eu levei para noite, viu, a tua live. Quando você me mandou o tema, eu falei, eu vou levar para noite, vou ver o que o mundo espiritual fala para eu falar. E aí, ó, gente, não é a Foi gente que isso, faz, já está tudo gente. pronto, a Foi gente só isso. materializa. Foi isso. Eu só espero E que tenha chego bem, assim, calentado corações. Dado esperança. Eu também dormir tenho bem muito a quentinho. perdoar. Eu também tenho muito a perdoar. Mas é isso, a gente tá aí. Um beijo. Boa noite a todos Beijo. vocês Boa e até noite. Tchau, amanhã. Ti. Obrigada, viu, mais uma vez, pela oportunidade. Tchau, querida.